Olá pessoal, João Calliope falando, tudo bem? Bom, e para hoje a gente continua a falar sobre tabela dinâmica. Para você que quer melhorar controles, melhorar análises, é assim, uma ferramenta que você precisa ter na ponta dos dedos. Para qualquer situação ou em qualquer situação você poder trabalhar os dados e extrair dele a informação que você precisa. Esse é o poder da tabela dinâmica. E para hoje, qual que é a proposta, né? Vamos imaginar o seguinte cenário: eu extraio um relatório do meu sistema e o relatório tem essas informações, né? Empresa, produto, o vencimento, e eu tenho aqui as vendas de janeiro até junho, e aqui o total. Como falamos na aula passada, para criar uma tabela dinâmica simples, o que que a gente faz? Clica em cima da tabela que você tem, vamos inserir tabela dinâmica. Aqui ele já entende, né, os dados que você tem e os dados vão até a célula 478. Se eu der um OK, a visão que eu quero para esse exemplo, né, é o exemplo do diretor que eu falei na aula passada. Eu quero aqui por empresa para ter essa visão, eu quero por vencimento para saber uma evolução de vendas e por valor. E aí, para melhorar um pouco a visão, clicando aqui com o botão direito, formatar número. Gosto de deixar assim porque melhora a análise, né? Então tá aqui, esse é o relatório de vendas destas empresas no valor total por esse mês. Agora imagina que eu preciso incrementar esses dados com as vendas de julho, por exemplo. Aí você pensa, bom, eu vou extrair o relatório do sistema, que é esse daqui que eu já deixei pronto. Então vou pegar os dados aqui, copiar, e na minha base, que é onde eu estou trabalhando a tabela dinâmica, ou seja, a tabela dinâmica vai consolidar esses dados daqui e jogar para aquela visão. Então eu vou colar aqui embaixo e pronto. É só isso? Não, aqui não fez nada, né? Bom, para atualizar uma tabela dinâmica, se você mexeu ou incrementou algum dado aqui, o que que você precisa fazer? A primeira coisa, clicar aqui em dados, atualizar. Também não funcionou. Mas por quê, né? Porque quando nós criamos a tabela, lembra que quando eu vim aqui, cliquei em inserir tabela dinâmica, ele foi até a última linha ativa, que na ocasião era a célula 482, se eu não me engano. Só que agora eu incrementei e ele está indo até a 538. Mas eu já tenho essa visão e eu queria só incrementar os dados. Como eu faço? Em cima da tabela, eu venho aqui em analisar, alterar dados da fonte. E aqui, ó, é a última célula que eu tenho, que tanto ela está até piscando aqui. A minha última célula, ou seja, com esses novos dados, é a 538. Então eu venho aqui, coloco 538, dou um OK e pronto. Perfeito. Os dados de julho estão aqui. Agora imagina essa situação. No mês que vem, eu tenho que colocar os dados de agosto, e depois setembro, outubro, novembro. Imagina ficar fazendo isso toda vez. Se eu quero ser produtivo, isso não é ser produtivo, né? Então aqui eu posso dar duas dicas, assim, de bate-pronto. A primeira é, se eu sei que a minha tabela vai ser grande e eu já tenho ela pronta aqui, o que eu posso fazer? Aí eu coloco aqui a linha 15.000. Mas e se passar de 15.000 depois de X tempo, né? E aqui eu tenho uma outra forma de fazer a mesma tabela dinâmica para um exemplo como esse, com dados incrementais de sistema, né? O que que a gente vai fazer? Nós viremos aqui, antes de fazer qualquer coisa, a gente vem aqui, seleciona as colunas de A até D, e aí sim a gente clica em inserir tabela dinâmica.
Qual que é a diferença nesse caso? Ao invés de ele colocar, por exemplo, da célula A1 até a D500, ele vai selecionar a coluna inteira. Ou seja, se a minha última célula parou na 500, se eu colocar 501, 2, 3, ele vai respeitar a coluna inteira. Então, eu posso colocar ali todos os dados sem essa necessidade de ficar mexendo nas células da tabela, porque ela já vai estar pronta. É só incrementar o dado e atualizar. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, dessa forma, a gente clica em nova planilha e aí eu vou criar a mesma visão. A empresa aqui, vencimento e o valor. Aqui eu vou clicar em formato do número, só para melhorar a visão mesmo. Aqui você vai me perguntar, mas o que é esse 20 do 1? Como eu selecionei a coluna inteira e eu tenho dados vazios dali para baixo, o que eu posso fazer? Nessa visão, eu só clico no filtro, desmarco essa opção e pronto. Está aqui a visão que eu tenho, incluindo o mês de julho. Mas a visão do mês de julho é aquela que eu já tinha colocado na outra. Agora eu quero incrementar com o mês de agosto, nessa visão, na planilha 5, que eu já tenho pronta. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar os dados, que já estão prontos aqui para facilitar mesmo. Eu vou colocar esses dados embaixo dessa minha base, mantendo sempre o mesmo layout, claro. Aí eu venho aqui na planilha 5, não aconteceu nada. Mas para atualizar uma tabela dinâmica, como eu falei, você clica aqui em dados, atualizar e pronto, está aqui o número. Ou seja, se você tem uma situação como essa, de que você precisa incrementar dados de uma base ou em uma base que já possui uma visão como essa numa tabela, essa é uma forma super simples de melhorar seus controles, melhorar suas análises e, claro, ser cada vez mais produtivo no Excel. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa baixar essa planilha e com ela continuar nesses estudos, né? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui seu comentário. Se acha que isso te ajudou no dia a dia, comente aqui. Se tem alguma dúvida, coloque aqui também, que isso vai servir de base para a gente discutir outras coisas sobre Excel e sobre controle, sobretudo nas empresas, que esse é o tema, esse é o mote desse canal. E fico feliz pela sua audiência até aqui. Um grande abraço e até mais.